Que Jesus maravilhoso esse nome. Vamos ler a palavra do Senhor, meus amados. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis prestar conta com os seus servos. Começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiro, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conselhos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, meus amados? Eita Deus grande. Meus amados irmãos, o assunto hoje é forte. O tema hoje que a gente vai meditar é exatamente sobre perdão. Eu disse para os irmãos que nós íamos meditar sobre o perdão. E hoje chegou o dia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos aí, daqui de Vitória, Santo Antão, que estamos escutando. Os irmãos de Timorante, Serreta, Texô, Petrolina. Amém, meus amados? Luciana aqui no Instagram. Deus abençoe Luciene aí no Instagram. Irmã Luciene. Então, meus amados, hoje o nosso assunto, o tema é perdão. Virar em torno do perdão. É um assunto assim, muito melindroso para se falar, mas muito necessário. Muito necessário. Eu já fui levado pelo Senhor em várias ocasiões a falar sobre perdão. E hoje ainda vai falar novamente, outra vez. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela mostra um Deus muito bom e muito perdoador. Ela mostra só a obra do Calvário já diz tudo para nós. Mas vamos mergulhar, meditar, mastigar direitinho essa questão do perdão no cotidiano, no dia a dia, na prática. Porque perdão na teoria é fácil, o problema é no dia a dia, na prática. Eita, menino, não é fácil não. Amém, meus amados? Irmãos, orem para que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento. A gente vai correr aqui em cima do esboço, né? Mas o Senhor é quem vai abrindo mais a porta da palavra, que a gente vai meditando. Glória a Deus. A gente escuta, um fala perdão aqui, outro fala um perdão dali, a gente tira um pedacinho desse, outro pedacinho, faz um esboço, e assim a gente vai aprendendo uns com os outros. Glória a Jesus. Veja bem, irmão, o primeiro ponto que a gente quer meditar nessa noite é o preço do perdão. O preço do perdão. Porque eu imaginava aqui, para perdoar era muito fácil. Eu imaginava, era só Deus chegar e dizer: está perdoado, perdoar todo mundo. Eu imaginava assim, que era muito fácil perdoar. Mas é muito difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Por quê? Porque as pessoas só acham que é fácil perdoar porque elas não entendem o que é o pecado. Eu li um sermão muito bom escrito pelos puritanos. O título do sermão é O Pecado, o Mal Maior. Eu acho que
todo crente era para ler aquele sermão. O pecado, o mal maior. Né? É um livro que tem os puritanos e a conversão. Aí são 3 sermões nesse livro. E um deles é esse, o pecado, o mal maior. E ali, meus irmãos, como os puritanos faziam na época, ele disseca mesmo, ele varra a Bíblia todinha dissecando sobre a questão do pecado, da terribilidade do pecado. Então é muito importante que cada pessoa entenda, primeiro, o que é o pecado, por que ele é tão terrível. Pense bem, meus amados irmãos, o pecado fez Jesus suar sangue no Getsemane. O pecado levou o Filho de Deus a descer do céu para dar a vida, para destruí-lo. Então veja a terribilidade do pecado. Então não é coisa fácil perdoar uma pessoa. Porque Deus, quando nos perdoa, ele tem que se perdoar com justiça. Ele não pode perdoar de qualquer maneira. O que é que nós acharíamos de um juiz, se tivesse essa autoridade para fazer, não sei se tem? Dizer, eu não quero, eu vou para a cadeia ali, vou soltar os presos tudinho, eu sou muito bom, vou perdoar todos os presos, soltar os presos tudinho. Qual de nós ia gostar de uma atitude dessa? Ninguém ia gostar. Porque a gente ia dizer que ele estaria cometendo, em nome do amor, ele estaria cometendo uma injustiça. Então Deus é amor, mas Deus é justo. Deus nunca vai cometer uma injustiça. Então a gente tem que entender o preço do perdão. Louvado seja Deus. Veja, irmão, o custo, o que é que custou para Deus perdoar? A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Veja o preço para Deus perdoar a gente. Né? Para Deus o que é que custou? Custou a vida do seu santo e amado filho. A Deus perdoou a raça humana, que era o seguinte, a Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como todos pecaram, então, de acordo com a lei de Deus, porque, irmão, quando se fala na lei de Deus, pensa que é uma coisa ruim. Não, mas Deus deu uma lei porque é bom para nós. Uma lei que, se a gente observar ela, a gente vive bem conosco, vive bem com Deus e vive bem com o próximo. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus ela é universal, ela cabe em qualquer sistema de governo, em qualquer cultura. Qual é a lei dele? Ama teu próximo a ti mesmo. É universal. Não interessa a época, a era, porque a camada pode evoluir em 500 milhões de anos. Ama teu próximo a ti mesmo. Em qualquer planeta, em qualquer galáxia, se tiver seres humanos, ama teu próximo a ti mesmo. É uma lei universal, para todos os homens, todas as raças. Né? Então, se eu amar meu próximo a mim mesmo, eu vou estar em paz comigo, estar em paz com meu próximo, estar em paz com Deus. É a lei, porque se Deus pegasse cada planeta e botar só uma pessoa, cada planeta, uma pessoa, outro planeta, uma pessoa, não precisava de lei não. Não tinha lei, eu ia me relacionar com quem? Como eu ia brigar, matar, roubar, quem? Se eu estava sozinho. Mas a partir do momento, a partir de tiver 2 pessoas, tem que ter lei. Tem que ter uma lei para de deveres e direitos. Para que eu não vá infringir o direito do outro. O outro vai. Então a melhor maneira é ama teu próximo a ti mesmo. Jesus diz, a lei áurea é essa. Ele diz assim: tudo, pois, que quereis que os outros façam, fazei vós também a eles. Fazei vós também a eles. Pronto, essa é a lei dos profetas. Como é que eu quero ser tratado assim? Assim eu vou tratar as pessoas. Eu quero que alguém me mate? Não, então eu não vou matar ninguém. Quero que alguém me roube? Não vou matar. Quero que alguém me engane? Então eu não vou enganar. Quero que alguém minta para mim? Não. E assim vai. Então, tudo, pois, que quereis que os outros, inclusive Deus, vos faça, então faça você a ele. Essa é a lei áurea que cabe em qualquer sistema de governo, em qualquer raça, qualquer cor, qualquer nacionalidade, em qualquer época. Louvado seja Deus. Então, baseado nessa lei, aí Deus disse, se eu violar essa lei, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, morrer espiritualmente, fisicamente, eternamente. Então, de acordo com a palavra de Deus, todos pecaram, todos violaram essa lei. Então, teriam que morrer. Aí, mas Deus, como ele não somente é justiça, mas é amor, é misericórdia, é graça. Eles ou todos morrem com justiça, ou um inocente vai morrer pela raça humana toda. E por quê? Para ele perdoar esses transgressores, não podia, porque eles violaram a lei. E o que é que ele faz? Um inocente vai morrer, para ser possível Deus perdoar as pessoas. Aleluia? Então veja, da parte de Deus, Deus ia fazer um sacrifício para poder perdoar as pessoas. E da parte do homem, ou seja, em outras palavras, para perdoar tem que ter condições para se perdoar com justiça. Tem as condições da parte de Deus, Deus fazia a parte dele, para quando ele fosse perdoar, perdoasse com justiça. E o pecador, Deus dizia dele condição para Deus perdoar ele com justiça.
Então, da parte de Deus, aí está vendo aqui, qual foi o sacrifício que Deus fez para nos perdoar? Ele enviou seu Filho unigênito, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, para Deus custou o sacrifício do seu santo e amado Filho, ou seja, a vida do seu Filho foi sacrificada por nós. Pronto, essa foi a condição. E da nossa parte, o que é que Deus exige? Deus exige da nossa parte que arrependimento e fé. Essa é a condição para receber a salvação. Quer dizer, Deus enviou dele, o Filho dele sacrificou a condição para a gente ser salvo. E da nossa parte, qual é a nossa condição? É o arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando essas condições são cumpridas, então o perdão pode ser realizado com justiça. Aí, da parte de Deus, é justo ele perdoar? Sim, porque o Filho dele sacrificou por nós. Da parte do pecador, é justo ele ser perdoado? É, por quê? Porque ele se arrependeu dos pecados dele e creu em Jesus Cristo. Então, a justiça fica satisfeita. Amém, meus amados? Então, o preço do perdão para Deus foi muito alto. Custou a vida do seu santo e amado Filho. Para o Filho de Deus, o preço foi alto também. Custou a vida, né? Aquela vida de renúncia, vida de sacrifício, de morte. Ele deixa o céu, renuncia. Lá no céu, irmão, Jesus já era adorado pelos anjos, arcanjos, querubins, serafim, adorado do céu. Ele deixa toda essa glória celestial. Imagina, o Criador, aí se torna uma criatura. O Espírito Santo gera aquela criança no ventre da Virgem Maria. Glória a Jesus. E ali, quem é aquela criança que nasceu ali? Aí a Bíblia diz em Isaías, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então veja coisa linda. Então aquela criança que nasce é o Emanuel, é Deus conosco. Deus se fez homem e habitou entre nós. É o verbo de Deus, conforme João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Oh, aí João diz, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Então, irmãos, observem, houve um preço para o Pai, houve um preço para o Filho. E peça para o rei, a gente leu aqui uma parábola, Jesus contou a parábola do rei, que tinha muitos servos e foi prestar conta. Foi apresentado um que devia ele 10.000 talentos. É dinheiro, 10.000 talentos. Fosse traduzido para nós hoje aqui, dava mais de milhões, era milhões de reais. Né? Devia o rei. Para aquele rei, custou quanto ele perdoar aquele servo? Veja, o servo devia a ele milhões de reais. Traduzindo para nós hoje. Para ele perdoar, o que é que custou? Então, para o rei da parábola, né, custou a perda de 10.000 talentos. Ele perdeu 10.000 talentos. Está perdoado. Em outras palavras, você não me deve mais nada. Glória a Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para nós é essa. Qual o preço do perdão para um servo de Deus? Qual o preço do perdão para nós? Irmão, viram aí a questão de perdoar, como ela não é fácil? Não é fácil perdoar. Glória a Jesus. Né? Então, para mim, para você, para nós, qual o preço? Porque, irmão, perdoar de lado é fácil. Está perdoado, mas como é aqui, ó, dentro, lá dentro do coração. Quantas mortes, quantos assassinatos. Às vezes filho se intriga de pai, né? Filho que se intriga com a mãe. E às vezes a mãe morre e ela ficou intrigada, nunca se desintrigou da mãe. Imagina quando uma pessoa dessa se converter, for aceitar Jesus, você tem ódio de alguém, tem alguém intrigado, a pessoa diz, eita, minha mãe, oxe, sua mãe, cadê ela? Está viva, você te perdão, eita, e agora? Velho? Veja a dificuldade, meus irmãos. Mas tem pessoa que, enquanto ele não abençoa, tem ódio da mãe, tem ódio do pai, tem ódio dos irmãos, tem ódio de alguém, e guarda aquilo ali, de forma terrível. Qual é o preço do perdão para um servo do Senhor, para um servo de Deus? Quantas pessoas doentes, irmão? Doente emocionalmente, espiritualmente primeiro, porque a doença é espiritual. Doente espiritualmente, doente emocionalmente e doente fisicamente. Somente por uma causa, ódio armazenado no coração. Segundo a PSC, foi feita aí há um tempo atrás, alguém falou que disse que 80% das enfermidades do mundo tem uma causa, é ódio armazenado no coração das pessoas. As pessoas ficam com raiva com muita facilidade, odeiam com facilidade. Né? Diz assim, morre, mas não perdoa a pessoa.
Então vamos para o segundo ponto, já que a gente chegou, vamos começar a falar da prática do perdão. A prática do perdão. Alguns exemplos bíblicos. Veja, irmão, como é interessante. Davi perdoou Nabal por causa da humildade de Abigail. Glória a Jesus. Veja como é interessante. Aquela história de Nabal e de Abigail, toda vez que eu leio, eu fico parando ali e veja como aquela mulher era sábia. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. O marido dela era desses camaradas doidão, egoísta, egocêntrico, só pensa nele. E a mulher, aquela mulher sábia, centrada, aquela dona de casa, aquela benção que era Abigail. Diz que era uma mulher bonita, Abigail. Aí casou-se com um maluco, um doido, um camarada que não temia a Deus, irresponsável. Né? E o resultado, meus irmãos, um dia Davi estava com os homens dele, e esse Nabal era muito rico, tinha muita criação, criava muita ovelha, muito gado. E Davi um dia está lá com os homens dele, perto da casa desse homem, no Monte Carmelo, lá está Davi com os homens lá. Né? E era uma faixa de uns 600 homens, e que queriam comer. Aí disseram, eita, já que a gente está aqui, os pastores de Nabal lá, eles ali, ó, ninguém mexia com o gado de Nabal, com as ovelhas de Nabal, que nem Davi deixava e nem os homens de Davi deixavam. Ninguém mexe. Enquanto a gente estiver aqui, disse para os pastores, pode ficar tranquilo, ninguém mexe com o gado de você não. Aí chegou a hora da necessidade. Davi disse, eita, agora vamos fazer o seguinte, a gente se viu aqui de muro de proteção para vocês, vai lá, diga para o patrão de vocês, para Nabal, que Davi, seu servo, diga a ele que a gente, eu estou com os homens aqui, comigo aqui, a gente está prezando de alguma coisa. Diga a ele que manda alguma coisa para nós, se ele puder. Foram lá dar o recado. Aí Davi mandou o jovem dele mesmo ir lá. Quando o rapaz chegou lá que disse a Nabal, Nabal disse, quem é esse Davi que eu não conheço? Aí descaracterizou-se e aí voltaram. Quando o pessoal voltou, que disseram que Nabal disse palavra de baixo calão, que Nabal não estava nem aí, né? Quem é esse Davi que eu não conheço? Aí a Bíblia diz que Davi se encheu de ira. Disse aí, cada um se cinja da sua espada, botou a espada e vou lá na casa de Nabal hoje. Hoje não vai sobrar ninguém mesmo, vou matar todo mundo. Como é que eu faço negócio desse? Eu protejo as ovelhas desse homem, eu sirvo de guarda e proteção, e assim que ele me retribui, não vai ficar ninguém vivo na casa de Nabal. E parte para ir. Só que quando os rapazes de Davi estavam lá, um dos servos de Nabal escutou a maneira como Nabal tratou eles, mal, e correu e disse à mulher de Nabal. Aí disse mais ela, Davi está subindo aí. E ele vem e vai matar todo mundo. Aí a mulher de Nabal embriagado lá, a mulher foi lá, preparou muita comida, botou em cima de um jumento, pegou o moço dela e disse, vamos ao encontro de Davi. Era Davi subindo o Monte Carmelo e ela descendo, cheia de mantimento para os homens de Davi. E o resultado, meus irmãos, quando aquela mulher vê Davi, ela pula do jumento e vai correndo e vai se abaixando e vai se humilhando e diz assim, o pecado do meu marido cai sobre mim. Vê? Ela tomou a posição do outro. Ela disse, a tua serva não viu quando os seus servos foram lá. Não se ire, meu senhor, meu marido é louco. Esqueça ele. Aí Davi, aquele furor de Davi, aquele ódio daquilo lá desapareceu. Por causa da humildade daquela mulher, meus irmãos. Davi evitou de cometer um crime, inclusive ela, coitada, ia morrer também. Mas veja aqui o que eu estou querendo falar aqui. Davi perdoou ela por causa da humildade daquela mulher. Então, quantas vezes ele fez isso? Outro detalhe, além de Davi perdoar Nabal, perdoar aquele pessoal todo, aquela mulher depois foi ser esposa de Davi. Quando Nabal morreu, Davi tomou ela como esposa. Glória a Deus. Davi também, a prática do perdão que eu estou falando aqui, perdoou muitas vezes Saul. Saul queria matá-lo, Saul queria destruí-lo, Saul com inveja de Davi. Porque a mulher cantava, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, vamos dizer assim. Aí Saul não gostou, só deram 1000 para mim, 10.000 para o filho de Jessé. Não, daqui a pouco vão entregar o reino para ele. Aí se encheu de inveja de Davi, aí começou a persegui-lo, e toda vez que Davi tinha a oportunidade de matá-lo, Davi perdoava ele. Davi tinha a oportunidade de matá-lo, ele perdoava. Tinha a oportunidade de matá-lo, ele perdoava. Então, em outras palavras, na prática, Davi viveu o perdão. Na prática, antes dele, Deus já tinha ungido ele para ser rei de Israel. Mas Deus estava preparando Davi para ocupar aquele
trono que ele ia ocupar como rei de Israel, e Davi é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. E permitiu, porque tudo é permissão divina, permitiu que Saul perseguisse ele, permitiu todas aquelas batalhas, toda aquela perseguição, para forjar o caráter de Davi. Meus amados irmãos, assim como Davi, Deus está nos preparando, Deus está nos forjando também, para a gente um dia sentar naquele trono lindo, conforme está lá em Apocalipse 3:21. Davi aqui foi preparado para ocupar um trono terreno, mas nós estamos sendo preparados para ocupar um trono celestial com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se Davi foi perseguido e perdoou, então a gente deve tomar a mesma atitude de Davi. Não interessa se Saul está certo, se Saul está errado, a importância é perdoar, conforme diz aqui a palavra do Senhor. Pedro perguntou quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Ou seja, isso por dia. Dá somente 449 vezes por dia. Veja que uma coisa é séria. Outro detalhe, meus amados irmãos, é que ninguém merece ser perdoado. Por quê? Porque perdoar é um ato de misericórdia. As pessoas dizem, irmão, não perdoa. Fulano não merece ser perdoado. Não sei quem merece perdão. Na realidade, ninguém merece perdão. Os irmãos observam, se nós, Deus fosse tratar por merecimento, qual de nós merecia perdão? Ninguém. Toda vez que fala em perdoar é um ato de misericórdia. E toda vez que alguém exercita a misericórdia, existe um sacrifício da pessoa. Louvado seja Deus. Então, quando você perdoa alguém, você está dizendo que não é porque aquela pessoa merece. Digamos que alguém lhe ofendeu, alguém lhe feriu, alguém lhe maltratou, alguém lhe machucou. Aí, se você for tratar ela de acordo com a lei, então ela não merece ser perdoada. Mas a questão é o seguinte, se Jesus fosse tratar eu e você pela lei, qual de nós escaparia? Quem escaparia? Ninguém escaparia. Mas ele nos tratou pela graça. Então, o que acontece? O raciocínio é esse. Assim como Jesus me perdoou sem eu merecer de graça, aí você olha para a pessoa, você está perdoado também. Eu vou lhe perdoar assim como Jesus me perdoou. Então, de graça recebeste, de graça dai. Agora, se Jesus fosse tratar a mim e a todos nós pela lei, nenhum de nós escaparia. Então, toda vez que eu perdoo a pessoa, é um ato de misericórdia. Louvado seja Deus. Então, esse exercício, ele exige sacrifício, irmão. Veja que o servo aqui da parábola, ele não queria se sacrificar. Quando o amigo dele chegou e disse, tenha paciência que eu vou pagar toda a sua dívida, ele não queria se sacrificar por isso. Veja que o patrão dele se sacrificou. 10.000 talentos, está perdoado. E o outro devia dizer R$1.000 a ele, mas ele não queria perder R$1.000. O outro perdeu, o patrão dele perdeu 10.000 talentos e ele não queria perder R$1.000. E aí não está muita coisa. Às vezes a pessoa não quer perdoar porque não quer perder algo. É que a pessoa quer sempre ganhar, quer sempre ganhar. Mas no exercício da misericórdia exige um sacrifício. Deus sacrificou o Filho dele, por mim e por você. Jesus se sacrificou por nós. E nós devemos nos sacrificar pelos outros. Então toda vez que a gente for perdoar alguém, a gente vai ter que sacrificar. O que eu vou sacrificar, irmão Abraão? O nosso ego. Sacrificar o nosso eu. Sacrificar a vontade de vingança, se sacrificar. E às vezes até prejuízo material mesmo. Alguém até lhe prejudicou em forma material. Quando você perdoa, está perdoado aquilo ali. Veja como uma coisa é séria, irmão. Veja outro exemplo que eu acho lindo. É o caso de José do Egito. Os irmãos de José foram cruel com ele, tinha inveja dele. Porque o pai dele demonstrava para todo mundo que amava mais José do que os outros, que era o filho da sua velhice. Presta atenção, pais, aqui. Veja uma coisa que um pai nunca vai poder fazer, nem pode. Digamos, um pai tem 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos. Aí o pai vai e mostra predileção por um filho. Logicamente, vai levantar a inveja dos outros, vai levantar furor. Jacó fez isso. Mostrou predileção por Davi. Aí os outros irmãos ficaram muito irritados com isso. Então esse erro de Jacó custou caro para Jacó e custou caro para José também. Porque José passou muitos anos separado do pai em sofrimento. Porque o pai preteriu ele. Dizia, mostrava para todo mundo, gostava mais de José do que dos outros. Mesmo que o pai lá no coração ele sinta uma predileção por determinado filho, ele nunca pode demonstrar isso. Ele tem que amar os filhos, né, ou pelo menos demonstrar que ama todos os seus filhos de forma igual. Porque cada filho, irmão, tem um temperamento.
Cada filho é uma pedra bruta que Deus coloca na mão dos pais, quando pai, mãe. Para você lapidar, você tem o privilégio de lapidar o caráter do seu filho, é um privilégio e é um dever que Deus dá para cada um de nós. Eu não posso fugir a essa obrigação, eu não posso fugir a esse dever. Lógico, vai ter umas pedrinhas mais duras, umas pedrinhas mais mole, vai ter umas madeiras mais duras, umas madeiras mais mole, mas o Espírito Santo coloca pai e mãe para trabalhar nessas madeiras. Eu estou comparando um filho com uma madeira. Vai ter uns que vai ser miolo de sucupira, vai ser duro. Aí você vai trabalhando nele assim mesmo. Outro é mais molinho, você vai trabalhando. Caráter diferente, temperamento diferente. Louvado seja Deus, mas tem que pensar sempre, são meus filhos. E a minha responsabilidade sobre ele é demonstrar amor por eles, independente da maneira que ele seja. E aí o Jacó incorreu nesse erro e o irmão já sabe o resultado. Os irmãos de José tinham 17 anos, quando os irmãos pegaram ele e venderam para o Egito. E lá no Egito, aqueles homens que compraram ele, venderam para Potifar. E na casa de Potifar ele era escravo. Veja, na casa dele ele era rei, era um príncipe, porque os filhos de Jacó eram tudo príncipe. E lá no Egito, ele era um escravo de Potifar. Mas a Bíblia diz, mas Deus era com José. Porque Deus já tinha revelado, só que ele não entendia que um dia todos os irmãos dele iam se dobrar diante dele, inclusive o pai dele também. Ele não entendia isso aí, porque Deus estava mostrando o futuro para José. E ali no Egito, irmão, veja o sofrimento dele. Agora veja ele ser escravo, imagine, um camarada novo, 17 anos, quer dizer, ainda era um adolescente, não era nem adulto ainda. Pensando na casa do pai dele, pensando no pai, dos irmãos que ele amava, a casa paterna. E eles falavam hebraico lá, agora vai para uma terra que nem a língua do povo conhece, tem que aprender a língua, era escravo, e naquela época os escravos não eram tratados. Mas a Bíblia diz, mas Deus era com José. Ele tinha o temor do Senhor, ele tinha fé em Deus. Ele era uma pessoa prudente. Aí resultado, ele achou graça aos olhos de Potifar. E Deus deu sabedoria a ele, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto o homem não teme a Deus, irmão, ele não subiu nem o primeiro degrau da sabedoria. Porque o temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio, é o começo, é o primeiro degrau da sabedoria. Glória a Jesus. Então José do Egito ali sofreu na casa de Potifar. E ele era um jovem bonito. A mulher de Potifar bota os olhos nele, quer se prostituir com ele. Aquele jovem não aceita, aquela mulher inventa uma calúnia com ele, daquela calúnia ele vai para a prisão. Aí passa mais alguns anos na prisão, aí de lá Deus tira ele e bota ele para ser o governador do Egito, primeiro ministro. Depois do rei, depois de Faraó, era José do Egito. Mas veja, irmão, 13 anos de sofrimento. José passou sendo treinado para ocupar também aquele trono do Egito. E lá mais tarde, quando houve a grande seca, 7 anos de fome, um dia José está lá bem sentado lá, e lá quem aparece? Os 11 irmãos de José. Aliás, aparece 10, que um ficou em casa. Aparece os 10 irmãos de José ali. E a Bíblia diz que quando ele viu os irmãos dele, em vez dele ter ódio, em vez dele ter raiva, em vez dele ter... A Bíblia diz que ele deu vontade de chorar, correu para chorar. Vê? Quando ele viu os irmãos dele, ficou alegre, reviu os irmãos dele. Mas os irmãos de José não conheceram José. Os irmãos conhecem a história, é linda a história de José. A primeira vez que eu leio, eu chorei. Quando eu novo convertido, eu chorava quando eu li a história de José do Egito. Né? Hoje a gente já sabe da história, mas toda vez que a gente lê, parece que a gente está lendo pela primeira vez. E o resultado, meus amados irmãos, é que José perdoou os irmãos dele. Quer dizer, foi grande a maldade dele, ele perdoou. E mas o que eu acho lindo de José, além de perdoar os irmãos, ele disse, traga meu pai vai ver minha glória que Deus me deu aqui no Egito. E Faraó disse, olha, pega a melhor terra, bota para seus irmãos. Ele pegou os irmãos, pai dele, os irmãos tinham vendido ele, tinham maltratado ele, e botou na melhor terra e sustentou ele com trigo. Enquanto a seca durou, sustentou ele. E depois moraram muitos anos no Egito. Morre José, tudo lá, mas eles ficaram lá até a época de Moisés, quando eles voltaram para a terra prometida. Então essa é a prática do perdão. Então os irmãos observam, não interessa o mal que lhe fizeram. Não interessa a perseguição, a tribulação. Veja, foi os irmãos de José que venderam ele. Não foi estrangeiro não. Irmão Abraão, mas quem está me perseguindo é um crente, irmão. E daí, irmão? Foi os irmãos de José que perseguiram ele. Pode ser quem for, pode ser. Mas, irmão, ele é crente, mas ele é pastor. Irmão, ele pode ter o título que for. Não interessa. Se ele estiver perseguindo, a palavra de Deus manda perdoar a pessoa. A ideia da gente, a gente imagina, não, se eu fosse perseguido por uma pessoa que não conhece o evangelho, aí eu suportaria. Eu perseguido por um crente, esqueça isso, meus amados irmãos.
O apóstolo São Paulo passou por essas tribulações. Paulo começou a falar dos perigos que ele tinha sofrido no mar, no deserto, entre os salteadores e entre os falsos irmãos. Toda época teve, todo tempo teve. Todo tempo, principalmente se você for viver de acordo com a palavra do Senhor. Se você for andar piamente em Jesus Cristo, Paulo diz, vai sofrer perseguição. Alguém vai lhe perseguir. Toda vez que você andar no Espírito, quem estiver na carne, não vai lhe entender, não vai lhe compreender, vai lhe perseguir. E qual vai ser a sua reação? Olha, você está no Espírito, vai ser a de José, a reação de Davi. Pai, perdoe. Vai ser a reação de Estevão. Louvado seja Deus. Veja Estevão, irmão. Estevão estava sendo apedrejado. Qual foi o crime que Estevão cometeu? Está lá o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão estava pregando a palavra do Senhor. Né? Deus usando ele, operando milagre, operando maravilha, mas a impiedade odiava ele, ficava com ódio dele. Aí subornaram os homens lá para dizer que ele estava blasfemando contra Moisés, contra o templo, e pegaram ele. E aí o sacerdote foi assim, ele começou a pregar o evangelho. Quando ele pregou, que no fim da pregação, ele disse, homens de dura cerveja, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês são como o pai de vocês. Quando ele começou a dizer, ele rangeram os dentes mesmo, para cima dele, pegaram ele e levaram para apedrejá-lo. Presta atenção, irmão, uma morte por apedrejamento ela é lenta e é dolorosa. O camarada joga o cabo num lugar onde ele não pode se mexer, onde ele não pode sair, começa a jogar pedra, todo o tamanho dele, pega no nariz, vai lapidando a pessoa, pega no olho, estoura o olho, vai tirar uma orelha, aquilo vai lapidando, é uma morte lenta e dolorosa. E esse servo de Deus sofrendo essa morte lenta e dolorosa. Tiraram a roupa dele, pegaram a roupa, botaram na mão de quem? Saulo de Tarso, estava lá, ia ser o futuro apóstolo Paulo. E naquela hora aqueles homens cheios de furor, apedrejando Estevão, a Bíblia diz que de repente ele se coloca de joelho, aleluia, e ele dá um grito, irmão. Ele diz, Senhor Jesus, não lhe impute esse pecado. Senhor Jesus, receba meu espírito. Aí diz para o Senhor, ó Deus, não impute esse pecado. Em outras palavras, Senhor, perdoe. Ele fez igual Jesus, ele não sabe o que estão fazendo. Perdoe. Irmão, e essa oração de Estevão foi ouvida. Quando ele disse, Senhor Jesus, receba meu espírito, aí ele adormeceu, quer dizer, morreu, partiu para a glória, foi para o paraíso. Mas antes disso, ele disse, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita do Pai. Veja, Deus achou tão lindo, irmão, aquela atitude de Estevão, que Jesus se levantou do trono, que a vez que ele está sentado à direita do Pai, mas ele se levanta para receber aquele que diz, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E Jesus se levanta para recebê-lo lá na glória celestial. Estevão sobe para a glória celestial, mas ele orou a Deus, Senhor, não lhe impute esse pecado. E Deus o viu. Mais tarde, Jesus teve um encontro com o mesmo Saulo de Tarso, que consentiu na morte de Estevão. O mesmo Jesus que recebeu Estevão, teve um encontro com quem? Com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se converte e passa a ser o grande apóstolo Paulo. E quando ele está dando o testemunho dele, ele se lembra de Estevão. Ele diz, Senhor, quando Estevão, tua testemunha, estava sendo apedrejado, aí ele diz assim, eu consenti na morte dele. Veja como uma coisa é séria. Aquilo ficou gravado na mente de Paulo. Como é que Abraão sabe que Deus ouviu a oração de Estevão? Louvado seja Deus. É porque pouco tempo depois, o perseguidor passou a ser perseguido, foi salvo. A oração de Estevão chegou no céu e Deus salvou Saulo de Tarso. Eu fico imaginando, irmão, Estevão lá no paraíso, né? E ali os anjos, aquelas bênçãos no paraíso, aquele clima celestial de bem-aventurança, porque o céu é interessante. O céu tanto é um lugar como é um estado. Por exemplo, você aqui na terra já pode usufruir do estado celestial do céu. Quando a Bíblia diz o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Mas o céu também é um lugar. Então Estevão estava lá no lugar chamado céu, no paraíso, e estava na bem-aventurança celestial. E eu imagino que um dia um anjo daquele chega e diz para Estevão, ô Estevão, sabe quem é que está chegando aí? Porque Paulo morreu. Né? Diz a história, mais ou menos, se eu não me engano, foi no ano 64, ele foi decapitado. Estevão foi apedrejado. E Paulo, que consentiu na morte dele, foi decapitado. Aí imagino, quando o espírito de Paulo vai chegando lá no paraíso,
Os anjos, vai avisar Estevão. Estevão, sabe quem é que está chegando aí? Não, Saulo de Tarso. Eita, eu acho que ele se levanta assim, abre logo os braços para dar um abraço em Saulo de Tarso. Imagine uma alegria que Estevão sentiu quando viu Saulo de Tarso entrando no paraíso. Louvado seja Deus. Quando Paulo diz lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, foi degolado, vai para o paraíso e lá se encontra com Estevão. Imagina a alegria, a felicidade dele no céu. Imagina a minha alegria e a sua, quando a gente chega lá e nos encontrar com os nossos entes celestiais, parentes que já estão lá, que já foram, que estão lá naquela mais perfeita bem-aventurança, irmão. A alegria que a gente não vai sentir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vale a pena perdoar. Veja, perdoou, Pai, perdoe. E naquela liberação de perdão, Deus liberou perdão, liberou salvação. Multidões dali foram salvos por causa da oração de um santo que estava sendo apedrejado. Meus amados irmãos, hoje, muitas vezes a pessoa não sofre nada, às vezes só uma besteirinha e não quer mais perdoar. Qualquer coisinha já se incha logo. Qualquer coisinha, pelo amor de Deus. E se você fosse apedrejado, aí você amaldiçoaria o mundo todo. Qualquer coisinha o camarada não quer perdoar, e se fosse apedrejado? E se fosse para a forca? E se fosse degolado? Aí amaldiçoar quem estava degolando. Meus amados irmãos, prestem atenção. Nós estamos chegando no fim. E a Bíblia diz no Apocalipse, em Mateus 24, a igreja vai passar por um processo muito grande nesse final de purificação. A igreja vai ser perseguida como nunca foi. A igreja vai ser peneirada, vai ser sacudida. O fogo vai provar verdadeiramente, porque no arrebatamento da igreja vai subir uma igreja purificada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo vai purificar o meu do fogo, o meu da prova. Louvado seja Deus. E só vai ficar, permanecer quem realmente for fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora imagine se o camarada não for fiel, na primeira prova, na primeira perseguição, ele abandona Jesus, que ele não vai perdoar as pessoas que perseguem ele. Quando eu vejo um pregador, e às vezes a gente escuta na televisão, o pregador está lá e chorando, irmão, estão me perseguindo, irmão, eu digo, meu Deus, esse camarada nunca entendeu o Evangelho. E se está perseguindo, dê glória a Jesus, que a Bíblia diz, bem-aventurados sois. Qual é o mal que você está fazendo para estar perseguindo? Agora você vai fazendo mal, aí pode chorar. Mas você vai fazendo bem, é para se alegrar na presença do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Meu irmão, é muito interessante essa questão da prática do perdão. Nesses 35 anos de evangelho, eu já vi Jesus operar poderosamente. Por causa de pessoas que perdoaram. Se não perdoar, o camarada perde muito da parte do Senhor. Aqui no terceiro ponto dessa palavra, ele diz assim, por que devemos perdoar? Por quê? Por quê? Glória a Deus. Porque isso faz parte do povo de Deus. Né? O apóstolo São Paulo disse, assim como Deus os perdoou em Cristo, assim a gente deve perdoar uns aos outros. Ser benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quando Paulo disse, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, a melhor maneira de imitar Cristo, qual é a melhor maneira de imitar Deus? Fazer o que ele fez. O que foi ele fez? Nos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo. Jesus nos perdoou. Então, se eu quero imitar ele, como é que eu vou fazer? Perdoar também. Glória a Jesus. Agora observe, irmão. A gente só pode perdoar alguém se a gente tirar o olho da ofensa da pessoa. Se tirar o olho do que a pessoa fez. Enquanto você ficar matutando, mastigando, irmão, você não sabe o que é que ele fez. Ele fez assim, você nunca perdoa. Eu tenho que tirar o olho da pessoa e olhar para Jesus. É o modelo, é o exemplo. É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Por que é que nós temos que perdoar as pessoas? É porque a gente tem queixo uns contra os outros. Enquanto a gente estiver aqui, louvado seja Deus. Alguém vai nos ferir, vai nos machucar, vai nos maltratar, vai nos ofender. E a gente precisa, irmão. É necessário que a gente perdoe as pessoas. Porque, como eu já disse, nós estamos sendo provados aqui. É a prova. Provado para sermos aprovados. Porque quando a gente chegar no céu, lá não vai ter prova, lá não vai ter teste, no céu não vai ter cão, não vai ter demônio, no céu não vai ter um mundo contrário, no céu não vai ter a impiedade, lá no céu só vai estar os santos, aqueles que amam a Deus, todo coração, alma e força, e amam seu próximo a si mesmo. Essa é a bem-aventurança do céu. Então não vai ter nenhum empecilho para a gente amar, porque aliás no céu não vai ter ninguém para perdoar, porque ninguém vai nos ofender. Então o treino do perdão é por aqui. É por aqui que a gente vai treinando, perdoar e ser perdoado, perdoando e sendo perdoado, perdoando e sendo perdoado. É aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus. Por que eu devo perdoar, irmão Abraão? Porque nós fomos muito, mas muito perdoados.
Irmão, a nossa dívida era mais do que os cabelos da nossa cabeça. Se você puder contar os cabelos da minha cabeça, você pode contar a minha dívida e a sua dívida. Nós não tínhamos com que pagar a nossa dívida. Bom, lembra da parábola que Jesus disse? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 550 e outro devia 500. Mas os 2 não tinham que pagar. Ou seja, mesmo que eu só tivesse durante toda a minha vida cometer só um pecado diante de Deus, eu não tinha condição de pagar esse pecado. Eu não tinha condição de pagar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele exige a morte do transgressor. Essa é a questão. Quando eu violo a lei do amor, então a punição da lei é a morte. Então não tem como pagar, não existe um pagamento. Só uma vida é que dá outra vida. Então, eu pequei, tenho que morrer. Então, a minha vida tem que ser dada por isso. Então, a vida inocente, pura, imaculada, tem que ser dada no meu lugar. Mas qual é o homem da terra que tem essa vida santa, pura, imaculada, para dar no meu lugar? Não tem. Aí foi por isso que o Filho de Deus desceu. O santo, imaculado Cordeiro de Deus, com a vida pura, santa, imaculada, nunca pecou. Aí sim, aí tinha condição de pagar a nossa dívida, porque ele não tinha dívida. E pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Eita, Deus grande e poderoso. Então, a gente deve imaginar isso. Nós somos muito, mas muito, muito, muito perdoados. Glória a Jesus. Observe o servo da parábola que Jesus contou. Ele devia o patrão dele 10 mil reais. E o amigo devia ele 1.000 reais. Aliás, 10 mil talentos, milhões de reais. E o amigo devia 1.000 reais a ele. Então ele foi muito perdoado e podia perdoar o outro. Esse é o princípio do perdão. Agora a gente para e medita. Jesus perdoou todos os meus pecados, perdoou. Toda vez que eu peco, eu chego a ele e digo, Jesus me perdoe, ele me perdoa. E por que eu não quero perdoar meu irmão? Então, para eu perdoar, meus irmãos, eu tenho que tirar o olhar dele, do problema, da dificuldade, ou parar e pensar assim. Pronto. Aí olhar para Jesus. Eu já contei para os irmãos, né? Eu me lembro de uma colega, né? Que ela disse que ela trazia muito ódio, muita mágoa no coração. Aí eu pedi ela para perdoar a pessoa. E ela disse para mim, coleguinha, é impossível perdoar. Ela achava que era impossível. Por quê? Porque ela concentrava naquela pessoa. Né? Outra pessoa que eu fui falar com ele, com essa pessoa, e a pessoa disse assim, olha, preferia ir para o inferno do que ir para o céu com aquela pessoa. Veja o ódio que aquela pessoa trazia com aquela pessoa. Outra pessoa falando de perdão, pregando o evangelho, e falando de perdão, né? E aquela pessoa disse assim, preferi ir para o inferno, mas não perdoava. E realmente nem aceitou Jesus, e disse não perdoava a pessoa. Quando a pessoa fala isso, que prefere ir para o inferno, irmão, a pessoa não tem ideia do inferno. Ele não tem ideia do que é o inferno. O inferno é uma prisão perpétua. Veja, lá só tem porta de entrada, não tem porta de saída. E aquela porta, Jesus tem a chave dela lá, ele que fecha e abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fechar, também ninguém abre. Lá você pode, não tem quando sair. Depois que ele fechou, entrou lá, não sai mais, nunca mais. Imagine, uma prisão perpétua. Além de ser uma prisão perpétua, é treva, irmão. Aqui é luz, que coisa boa, acaba nas trevas. E o sofrimento. E você ir para um lugar onde não tem esperança de sair, pelo amor de Deus. Então nunca diga essa tolice, que não tem medo de ir para o inferno, que o horror lá é muito grande. O horror é terrível. E o desejo de Deus é que ninguém vá para lá. O inferno só existe por causa do pecado. Não existe pecado, não existe inferno. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? Almejar ir para o céu, porque para o céu também entrou lá, nunca mais sai de lá. O céu é um paraíso eterno, é uma delícia eterna, é satisfação eterna, é gozo eterno. E é isso que Deus quer para nós, para os seres humanos. Então, uma das condições é que eu perdoe. Então, se eu recusar perdoar as pessoas, vai trazer muito prejuízo para mim, vai trazer prejuízo para você. Glória a Jesus. Qual é o prejuízo, irmão Abraão? O primeiro prejuízo, recusar perdão. Qual é o primeiro prejuízo? Eu não vou poder orar. Não vou poder orar. Aleluia. Veja aí, Mateus 11, 25. 1 Pedro 3 e 7. Né? Aliás, Mateus não, Marcos. Veja aqui, irmão, Marcos 11, 25, como é que diz? Eita Jesus. Marcos 11, 25. Ele diz assim, ó. E quando estiveres orando, perdoai, se tendo alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Eita, meu Pai.
Então, se eu não perdoar, vou orar, senão agora não. Já perdoou seu irmão, perdoe ele, então nem ore. Pedro, lá em 1 Pedro também, 1 Pedro 3:7, diz que se o marido brigar com a mulher e ficar brigado com ela, as vossas orações são impedidas, não passa do teto. O camarada briga com a mulher, aí um vai dormir no quarto, outro vai lá dormir no sofá, aí chega no sofá, dobra esse querido Deus, e deixa de hipocrisia, rapaz. A mulher no quarto, ó Deus, para, porque Deus não está escutando. Se reconcilia com teu marido. Marido, se reconcilia com a sua esposa, porque a Bíblia primeiro está lá em 1 Pedro 3:7. Deus não vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque como é que você não está em paz com a sua esposa e quer que Deus escute? Marido e mulher, mulher e marido, mas não são dois, é uma carne agora. Não são mais dois, agora é dois em um, é uma só carne. Então pecou, ofendeu, qualquer coisa, me perdoe em nome de Jesus. Ou perdoe se a pessoa errou contra você. E se você errou, me perdoe. E se a pessoa errou, está perdoado. É o perdão que é a chave de tudo. Louvado seja Deus. Veja que uma coisa é séria, irmão. Se houvesse mais o exercício do perdão dos lares nas famílias, não tinha tanta tribulação. Hoje você liga a televisão, desses programas que tem de policial. Qual é a morte que dá? O marido matou a mulher. Mulher matou o marido, filho matou o pai matou. Por quê? Porque não se perdoaram. O marido não perdoa a mulher porque a mulher traiu ele. Às vezes o cara já está até separado, mas não admite. Aí vai lá, não vai ver comigo, vive com ninguém, aí mata a mulher. A mulher também não gostou lá, matou o camarada. O filho brigou com o pai, não gostou do pai, mata o pai mata o filho. E aí vai se cumprindo a palavra de Deus, que no final dos tempos, os filhos se levantariam contra os pais, os matariam, e os pais matariam os filhos. Tudo isso está escrito que ia acontecer no final dos tempos. Mas, irmão, quando está escrito, não é para dizer tinha que acontecer, não. É para a gente evitar, para não querer que aconteça conosco. Não, Jesus, comigo não. Me ajude, meu Deus, para eu nunca chegar a esse ponto de matar. É por isso, meus amados irmãos, que quando a palavra de Deus ela trata com a pessoa, ela vai na raiz do problema. Por exemplo, a Bíblia não só diz não matarás, ela diz que eu não devo odiar o meu irmão. Ela diz lá em 1 João 3:14, aquele que, aliás, 3:15, aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ele já trata do assassinato no coração. Quando eu digo aí, fulano foi um dedo que eu cortei, se ele tiver vergonha, não passa na minha porta, no meu coração eu eliminei aquela pessoa. Veja aí o cemitério que você tem no seu coração, veja quantas pessoas você já assassinou, você não quer nem que ele passe na sua porta, você não quer nem ver falar o nome dele, você está intrigado, você matou aquela pessoa. Então para Deus é um assassinato isso aí. Então observe, o cristão, ele tem a preocupação dele não é nem matar, a preocupação dele é nem de odiar. Ora, se o crente está preocupado em nem odiar, ele nunca chega a matar a pessoa, porque ele está preocupado já com o ódio do coração. Se ele matar o ódio do coração, ele nunca vai chegar às vias de fato, ou seja, ele nunca vai chegar ao assassinato. Porque ele está preocupado em nem odiar, em nem aborrecer seu irmão. E qual é a preocupação dele? Amar seu irmão e dar a vida por ele. Eita, como é lindo, irmão, a palavra do Senhor. É lindo a palavra de Jesus Cristo. Então, além de eu não poder orar, se eu tiver ódio de alguém, se eu ofendi alguém ou alguém me ofendeu, se alguém me ofendeu e eu não perdoei, ou se eu ofendi alguém e não pedi perdão, é via dupla isso aí, para lá e para cá, é mão dupla, vamos dizer assim, vai e vem. Se acontecer isso, eu não posso orar. Se eu orar, Deus não receberá a minha oração. Mas vamos mais, eu não posso cantar, Deus não receberá o meu louvor. Eu não posso ofertar, nem dar dízimo nem oferta, porque Deus não vai receber nem meu dízimo nem minha oferta. Estou dando dinheiro em vão. Em outras palavras, eu não posso prestar nenhum serviço a Deus se meu coração não tiver reto para com Deus, irmão. É sério essa palavra, é palavra dura, mas é a realidade. E o que é que eu faço, irmão Abraão, para eu cantar? Não cante agora. O que é que eu faço para eu orar? Não ore agora. O que é que eu faço para eu dizimar e ofertar? Agora não dá, guarda aí. E o que é que eu vou fazer? Se reconcilie com o seu irmão. Perdoe ou peça perdão. Se reconciliou, se reconcilie. Pronto, agora pode orar à vontade. Se reconciliou, agora pode louvar. O louvor está chegando lá. Perdoou, pediu perdão, pedi. Agora pode ofertar, dizimar, porque Deus recebe. É sério, meus irmãos.
Quando a Bíblia fala em ser fiel, às vezes a pessoa usa essa palavra fiel, só no sentido de eu ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Não, meus irmãos. Quando a Bíblia fala em ser fiel, é fiel em todas as coisas. É um círculo fechado. É ser fiel em tudo. Aí imaginou o camarada adulterando? Eu estou adulterando, mas eu sou fiel a Deus aí. Dou meu dízimo, dou minha fé. Deus vai me abençoar. Vai não, meu irmão. Vai não, vai não, vai não. Pode parar, para. Deixa de adulterar. Deus vai me abençoar, abençoa não. Porque aí seria uma injustiça da parte de Deus. Ele não vai fazer isso. E o que é que eu faço, irmão Abraão? Para de adulterar. Deixa de fazer o mal. Para de fazer o mal. Aí sim. Aí Deus recebe. Aí ele diz assim, agora trazei todos os dias na casa de Jesus e fazei prova de mim. Mas quando eu vou fazer isso? Quando o meu coração estiver reto diante do Senhor. Senão, Deus não recebe. E tem um detalhe, se Deus não receber, o céu fica de bronze, a bênção não vem, e você fica sendo enganado, ludibriado. A Romário Nova está perguntando se é pedir perdão e a pessoa não quiser. Muito bem, olha a pergunta da irmã. Irmão Abraão, se eu pedir perdão a pessoa e a pessoa não perdoar, aí o problema é dela, mas você fez sua parte. Ô meu amigo, minha irmã, quem quer que seja, me perdoe em nome de Jesus. Pronto, fez sua parte. Se a pessoa perdoou ou não perdoou, é ele com Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus, isso é muito sério, irmão. Eu já perdi de ganhar alma para Jesus por conta disso. Pregando o evangelho em Salgueiro, morando em Salgueiro, tá pregando o evangelho com uma pessoa, e quando terminei de pregar, a mulher disse, gostei da palavra de Deus. Eu digo, eita, a senhora vai citar Jesus? Posso não, mas por quê? Porque a minha vizinha aqui é da sua igreja, e meu menino brigou com o dela, e ela está intrigado, então por isso eu não posso aceitar Jesus. Veja, irmão, vê que testemunho triste um negócio desse. Eu fiquei indignado naquela hora, por quê? Porque o mau testemunho, por causa de uma intriga, de uma falta de perdão, perdi de ganhar uma alma para Jesus Cristo. Quantas almas você perdeu de ganhar? Por causa desse orgulho. E orgulho, essa soberba, essa presunção, você nem querer perdoar e nem querer pedir perdão. Esse orgulho, irmão, isso é Deus o Todo-Poderoso nos perdoou. Quem é você para não perdoar? Jesus de Nazaré nos perdoa, irmão. Quem somos nós para não perdoar? Jesus disse aqui, 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Ele quis dizer, não tem limite, perdoe. Outro detalhe, a senhora, não, tem um limite para perdoar. Tem não. Enquanto Jesus disse, Jesus aqui é 70 vezes 7, ou seja, perdoe. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que lá em Gálatas, que para o bem não há lei, não há nenhuma lei que proíba você fazer o bem. E perdoar é sempre fazer o bem. Você está perdoando alguém, você está fazendo bem àquela pessoa. Veja o bem que Estevão pediu para Saulo de Tarso. Saulo foi pedir perdão a Estevão, pediu não, mas disse, está perdoado, ó Jesus, está perdoado, não impute esse pecado. Os apedrejadores foram pedir perdão a Estevão, foram não. Estevão disse, está perdoado, não impute esse pecado, está perdoado. Você diz, olha Jesus, se depender de mim, essa pessoa que está me fazendo mal já está perdoada. Me lembrei agora do pastor Zé Ananias de Lima. O pastor Zé Ananias disse que com 8 dias de crente, ele fez uma oração a Deus que eu acho que poucos crentes têm coragem de fazer. 8 dias de crente. Porque na igreja viu 2 irmãos, um brigando com o outro. Aí ficou escandalizado. Eu também me escandalizo quando vejo um irmão brigando com o outro. Zé disse que mexeu lá. Mexeu meu irmão. Então veja que uma coisa é séria. Aí, resultado, vê o voto que ele fez a Deus. Ele disse assim, Senhor, a partir de hoje, até eu morrer, todas as pessoas que vão me ofender já estão perdoadas. Vê que voto, irmão. E ele disse a mim, já velhinho, perto de morrer. Esse Deus me deu graça, irmão Abraão, para eu cumprir aquele voto que eu fiz a ele, com 8 dias de crente. Todas as pessoas que vão me ofender já estão perdoadas. A irmã Denise perguntou, disse que tem um vizinho que fez mal a ela e não fala mais com ela. Ela está perguntando se ela tem que pedir perdão. Como é? Disse que o vizinho dela fez mal a ela e não fala mais com ela. Está perguntando se ela tem que ir lá pedir perdão. Amém. Olha, irmão, quando alguém nos faz o mal, não é eu pedir perdão. Quem tem que pedir perdão a mim é quem me fez o mal. Agora, que ele venha pedir ou não, está perdoado em nome de Jesus. Ele não fala comigo, eu falo com ele. Se ele não falar, problema dele. Irmão, entendeu? Você dobra o joelho e diz, olha Jesus, essa pessoa me fez o mal, mas ele já está perdoado, acabou, não tem que ir lá pedir perdão não, é ele que tem que pedir perdão a você. Mas como ele não pediu, você já está perdoado. E outro detalhe, ano passado, virou a cara,
O camarada saber que você é de outro espírito, o seu espírito é celestial, é para saber quem é que mora dentro de você. Olha, irmão, como é que eu sei quem mora dentro de mim? É de acordo com essas atitudes, irmão. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, se Jesus de Nazaré, que só fez o bem, mora dentro de mim, se aquele que perdoa pecado mora dentro de mim, veja o que Jesus disse àquela mulher pecadora: os teus pecados estão perdoados. Ela nem pediu perdão a Jesus, mas ele está perdoado os teus pecados. Está perdoado, está perdoado. Quando você faz isso, você está imitando Jesus Cristo, irmão. Agora, se a pessoa lá não lhe perdoar, se a pessoa lá não pedir perdão, é ele aumenta a culpa dele. Vai aqui aumentar, porque você está fazendo como Jesus fez, demonstrando misericórdia. E mesmo assim, a pessoa está retribuindo o bem com o mal. Está lá escrito no Salmo, né? Em troca do meu amor, me deram ódio. Está lá no Salmo. Glória a Jesus. Veja, aquele rapaz, quando foi prender Jesus, na hora que Malco chega para prender Jesus, aí o apóstolo Pedro pega uma espada, puxa a espada assim e larga a espada como se fosse arrancar o pescoço de Malco. Pedro era valente. Malco tira o pescoço do meio assim, pega na orelha de Malco assim, a orelha voa fora. Era de noite, Jesus, momento. A lamparina aí procura a orelha de Malco, acharam a orelha de Malco. Aí Jesus pegou a orelha dele, né, limpou, né, devia estar cheio de terra. Seu Malco, um momentinho, meu filho. Antes de você me fazer o mal, deixou ele fazer o bem, então, curou a orelha de Malco. Aí eu pergunto aos irmãos, os irmãos acham que Malco deixou de prender ele? Não, aí foi que prendeu ele. Mas mesmo prendendo ele, ele fez o bem. Lá na cruz, ele crucificado ali, ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Os camaradas estão lá, com a lança, os pregos, né, dando vinagre para ele com fel. E ele dizia: perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ô, irmão, esse é o Espírito que mora em mim, mora em você. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito de Deus Pai. É o Espírito que perdoa. Quando você faz isso, você está dizendo para o mundo, para Satanás, para o campo, para os anjos, quem é que mora dentro de você? Agora, quando você guarda ódio, mágoa, ira, rancor, ressentimento e não perdoa, você está dizendo também quem é que está morando dentro de você. E quem é, irmão Abraão? O cão. É ele que odeia as pessoas. Ele que quer o mal dos outros. É o espírito maligno. Veja Saul, o espírito maligno, o Espírito Santo saiu dele, entrou em Davi. O Espírito Santo entrou em Davi, mas saiu de Saul. Aí o espírito maligno entrou nele. O que ele fazia? Perseguia Davi. Todo espírito de perseguição é maligno, irmão. Não persiga ninguém, não. Não fale mal de ninguém. Porque quando você faz isso, você está dizendo qual é o espírito que está atuando dentro de você. Você pode dizer que é crente 500 vezes, mas você não é. Precisa aceitar Jesus de novo, receber de novo, como seu Senhor, seu Salvador, se arrepender de novo, fazer: Jesus, me perdoe. O crente, a Bíblia diz que o crente ele é perseguido. Ele não persegue, ele é perseguido. Ele não fala mal, alguém fala mal dele, ele não calunia, mas caluniou ele. Veja, Paulo, antes de ser crente, o cão é que manobrava ele. Ele perseguia, prendia, matava os cristãos, fazia blasfemar. Por quê? Porque é do espírito maligno que estava nele. Quando ele se converte, que o Espírito Santo entra nele, aí é o contrário. Aí vão perseguir Paulo até o fim, até degolar ele. Porque o alvo, irmão, de Satanás é tirar a igreja do mundo. Mas a igreja só vai sair no tempo do mundo. Quando é que ela vai sair? No arrebatamento. E quem vai levar? O Espírito Santo. Ela vai sair no arrebatamento. Mas enquanto não tiver o arrebatamento, o alvo dele é matar todos os cristãos. O diabo queria o seguinte: que todos os crentes saíssem, pronto, aí o Espírito Santo levava a igreja e o mundo, aí ele ia tomar conta dos outros. Mas isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Aí ai daqueles que ficarem, porque o anticristo, que é a personificação de Satanás, vai tomar conta do mundo. Aí vai ser terrível. Então que Deus nos ajude. Então, irmão, vamos voltar para o assunto é perdoar. Então, se eu não perdoo, não posso orar. Não interessa o que é que estão fazendo com você. Eu já disse aos irmãos, trabalhei muitos anos no Banco do Brasil. A perseguição era grande, irmão, só porque eu era crente, só por isso. Eu me lembro em Cabrobó, em Salgueiro, em Guarabira, na Paraíba. Meu Deus, no Banco do Brasil, como fui provado, irmão, como fui perseguido. Eu me lembro lá de uma vez, uma reunião assim. Numa reunião, uma chefe disse assim, todo mundo assim: Abraão, você está proibido de falar, de falar do evangelho aqui dentro. Ele disse: não, chefe, eu não falo de falar de religião aqui, eu não falo de religião não, eu falo de Jesus. Ela disse: pronto, está proibido. Aí um colega disse assim a mim, um colega lá do lado da chefe disse assim: não, você não precisa falar aqui não, você fala lá fora. Ele disse: meu irmão, veja bem. A senhora disse assim: bom, eu vou fazer um pedido.
Eu só falo porque as pessoas perguntam a mim, elas falam comigo. Elas falam, tá todo mundo proibido. Ninguém pergunta nada a Abraão aqui. Aí uma pessoa diz assim, não, aí quando você chegar lá fora, se essa pessoa perguntar aqui, lá fora eu respondo. Aí essa pessoa, e se nesse período dele me perguntar aqui, ele morrer, aí eu vou ficar culpado da salvação dele. Se ele perguntar, eu tenho que responder a chefe. Atenção, pessoal, ninguém pergunta nada a Abraão. Resultado, passou. Aí eu fui trabalhar numa equipe com o esposo dessa chefe. Eu não vou dizer o nome, nunca vou dizer isso. Fui trabalhar com o esposo dela. E sabe quem foi me perguntar? O marido dela. Chegou para mim e perguntou, irmão Abraão, o que, é que você acha do espiritismo? Eu disse, mas olha, eu já não gosto de falar. O pessoal perguntando. Aí fui pregar o evangelho para aquele homem. Né? E aí me lembro, quando foi lá na frente, eu me lembro que eu fui fazer um curso no Recife. Naquele tempo o banco mandava a gente fazer um curso, fui fazer um curso lá. Não me lembro de qual era o curso que eu fui fazer lá. Né? E a gente, antes de ir, a gente assinava um termo lá, assinava um papel lá para receber umas diárias, para ir, dependendo do tempo que passar lá. Eu assinei, o banco me deu minhas diárias, eu fui. Quando eu voltei, fui prestar conta. Quando eu fui prestar conta, ela parou, ela me chamou, a chefe. Disse assim, Abraão, me diga uma coisa, que dia você voltou do Recife? Você voltou na sexta-feira ou voltou no sábado? Eu disse, eu voltei no sábado. Ela disse, foi, aliás, eu voltei na sexta-feira. Ela disse, então você vai perder um dia de diária. Agora, para você não perder, você vai apagar aqui e você vai dizer que voltou no sábado. Ele disse, chefe, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Mesmo que fosse para eu perder todas as diárias, eu não podia fazer isso. Mas por quê? Eu disse, quando hoje de noite eu for orar, com que cara eu vou me apresentar a Jesus? Mas uma besteira dessa sim, não posso. O que é que eu vou dizer a Jesus? Posso não. Irmão, aquilo ali marcou aquela mulher. Veja, era a mulher que tinha dito que não era para eu falar de religião. E o marido dela falava comigo. E quando eu disse isso, aquilo chocou. Porque o que é que ela viu? Ela viu que o evangelho não era teoria, era prática. Jesus era real. Que o evangelho era real. Que eu encarava a realidade de Jesus Cristo. Jesus não era uma ficção do passado. Era meu amigo, era fiel. Eu ia falar com ele de noite quando fosse orar. Eu não ia orar para uma estátua, eu ia orar para um ser vivo, real, que fala, se comunica com uma pessoa. Ela viu que era real. Eu disse, com que cara eu vou encarar Jesus hoje de noite quando eu for orar? Ela gravou isso aí. Aí eu morei 3 anos em Guarabira, fui transferido para Salgueiro. Me lembro como fosse hoje. No dia, último dia de trabalho, quando eu terminou o expediente, eu disse, agora vou me despedir dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Aí saí, colega, foi muito bom trabalhar com você, pam. Aí chegou a vez dela, dessa chefe. Eu me lembro como fosse hoje, quando eu peguei na mão dela, era uma mulher alta. Eu disse, chefe, foi um prazer trabalhar com a senhora. Me perdoa aí qualquer coisa, se eu feri, lhe ofendei, machuquei, parará. E ela agarrada na minha mão, eu pensei que ela ia soltar, ela ficou segurada na minha mão. E quando eu terminei de falar, ela disse assim, Abraão, nas suas orações, lembre-se de mim. Oh, me arrepio todo, irmão, só em falar. Oh, vale a pena ser crente em nome de Jesus Cristo. E muitas vezes em casa, irmão, quando chegava em casa, o coração chega a azedar por causa daquelas perseguições em Salgueiro, em Cabrobó, em Guarabira, lá, aleluia, mas o Espírito Santo, que é lindo, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que fala com o crente, ele dizia, ore por ela, e eu tinha que orar por ela, Jesus abençoe ela, abençoe ele, orar pelos perseguidores. É por isso que eu não compreendo, irmão, será que a Bíblia das pessoas é diferente da minha? Não, é uma Bíblia só. E por que é que Jesus não é real para as pessoas? Glória a Jesus. Função, carga, irmão. Isso não diz que a pessoa tem comunhão com Jesus Cristo, não. Jesus tem que ser real na vida da pessoa. Você tem que conhecer Ele, saber a vontade dEle. A gente tem que estar disposto a sofrer por amor a Jesus Cristo. O caminho do céu é estreito e apertado. Se fosse largo, o mundo todo estava caminhando por ele. É o caminho da perseguição, da renúncia, da cruz. Louvado seja Deus. E esse é o caminho, irmão. Ninguém quer enlarguecer o caminho. Não, irmão, agora graças a Deus as coisas melhorou. O Brasil agora é prosperidade. Esqueça isso. A gente sempre vai trilhar caminho difícil aqui no mundo. O gozo da gente é espiritual. A alegria é espiritual. As coisas de Deus no mundo vai ser sempre um sacrifício. Com muita luta. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus disse, se você fosse do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são, o mundo odeia vocês. Se o mundo me amar, ele amar, então a gente está errada. Tem alguma coisa errada com a gente. O mundo vai sempre perseguir os cristãos, irmão, até o fim, essa batalha, essa guerra. Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Presta atenção. Então a nossa luta é
ganhar as pessoas, tirar as pessoas do mundo. O mundo não se converte para Jesus, mas a gente vai tirando as pessoas do mundo, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Louvado seja Deus. Esse é o alvo da igreja. Eita, meu Deus, eu tenho que correr por causa da hora. Eita, Deus grande e poderoso. Então veja, o crente, se eu não perdoar ninguém, nem pedir perdão, eu não posso orar, eu não posso cantar, eu não posso ofertar, eu não posso fazer nada. Louvado seja Deus, porque Deus não recebe. Depois, Mateus 6:12, irmão. Veja como é sério. Se eu não perdoar as pessoas, eu não posso orar o Pai Nosso. Está lá em Mateus 6:12. Jesus disse, porque se eu não perdoar, vamos ver Mateus 6:12, como é interessante aqui. É aquela oração, a oração linda que ele ensinou, aquele modelo, a oração do Pai Nosso, que é bom a gente orar ela todo dia. 6:12, olha. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí? Quando o cara chega nessa parte, olha meu Pai, me perdoe, assim como eu tenho perdoado quem me ofende. Mas se eu não perdoei, então essa oração é hipocrisia, isso é mentira, eu estou zombando de Deus. Presta atenção, meu amigo que está me escutando. Se você não perdoa as pessoas que lhe ofendem, você não pode rezar nem orar o Pai Nosso. Não pode, não pode. E não, irmão, não. Pare, presta atenção. Quando você diz a Deus: Pai, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Você está dizendo a Deus: me trate como eu trato as pessoas. Ou seja, se eu não perdoar, o Senhor também me perdoe. Aí Jesus continua aqui, olha. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmão, está tão claro na Bíblia. Ai, irmão Abraão, mas foi demais o que ele fez comigo. Irmão, demais é o que nós fizemos e estamos fazendo com Jesus. É demais. Porque mesmo a gente sabendo que ele veio, e foi crucificado, e morreu, e foi sepultado, e ressuscitou, a gente mesmo assim ainda peca contra ele. E a Bíblia diz em Hebreus que toda vez que a gente peca, depois de ter conhecido a verdade, de novo a gente crucifica o Filho de Deus. Aí é que é ruindade, irmão, aí é que é ruindade. Mas o que as pessoas fazem com a gente não é nada, em relação ao tamanho da dívida que ele nos perdoou, e que ele não perdoa. Toda vez que a gente peca, Jesus me perdoe pelo amor de Deus. Aí o sangue dele limpa, lava, purifica e ele vai em paz. A gente chega a ser aliviado da presença do Senhor. Aí alguém ofende a gente e a gente não quer perdoar a pessoa. E como a gente quer ser perdoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É muito sério, irmão. Outro detalhe, aqui diz na parábola que o camarada foi atormentado. Então, se você não perdoar, você fica atormentado, irmão. Por quê? Porque aquelas pessoas, toda vez que você se lembrar da ruindade que eles fizeram, ele vai atormentar você. Em outras palavras, você vai carregar aquela pessoa para onde você estiver. As pessoas estão lá, quem sabe até já morreu ou já se esqueceu de você, mas você continua se lembrando, você carrega aquela pessoa dentro de você. A melhor maneira de se livrar desse tormento é dizer: assim como Jesus me perdoou sem eu merecer, viu, João? Você está perdoado, Maria está perdoada, Antônio está perdoado, Chiquinho está perdoado, Mané está perdoado. Saia perdoando, irmão, saia perdoando todo mundo. Outro detalhe, irmão, uma raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12 de Hebreus. Uma raiz de amargura, ela nos priva da graça de Deus, corta da graça do Salvador. É muito sério. Seguir a paz com, veja, Hebreus 12, 14. Eita, eu vou já terminar por causa da hora. Ai, meu pai, cadê Hebreus? Tem Hebreus na minha vida? Tem, né? Porque hoje eu estou com uma tendinite aqui, meu irmão, estou na esquerda. Hebreus 12, ao versículo 14. Ele diz assim: mas pelo 14, segui a paz com todos. Parece que na Bíblia das pessoas tem assim: segui a paz com alguns. Mas na minha Bíblia diz assim: segui a paz com todos. Ai, mas eu não vou com a cara dele. Não é negócio de cara não, é a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Então, uma raiz de amargura brotando, ela nos priva da graça de Deus. E o resultado é que muitas pessoas, meus amados irmãos, deixam de receber até cura de enfermidade. Eu já contei para os irmãos
várias vezes uma mulher chegou acabada, doente, pastor, olha por mim que eu preciso, pastor, eu creio, pastor, você mais irmã crê, não, eu creio. Aí o pastor orou e Jesus não curou ela. O pastor, ela assim, pastor, mas eu não estou entendendo. Ela disse, mas pastor, eu creio, oro, o pastor orava e nada acontecia. Aí o pastor saiu um momento, aí se trancou lá no gabinete e perguntou a Deus, Senhor, por que é que o Senhor não cura essa mulher? E o Espírito Santo disse assim, é porque faz 10 anos que ela é separada do marido e odeia ele, eu não posso curá-la. Aí volta, faz 10 anos que a senhora é separada do marido e odeia ele. Ela disse, quem foi isso, senhor? Essa senhora quer ser curada? Quero. Comece a abençoar seu marido. Posso não, pastor, posso não. O cabo era ruim demais. Vou dizer ao senhor o que ele fazia. Fazia assim, assim, assim. Mas a senhora não quer ser curada? Quero. Comece a abençoar seu marido. O senhor não entendeu não, eu vou dizer de novo. O cabo era ruim. Veja, irmão, ela estava focada na ruindade do marido. Não conseguia alcançar a graça. Estava privada da graça do Senhor. O trono da graça está sempre aí, o rio da graça, mas não chega no coração, porque o ódio, a mágoa, a ira entope, irmão, o canal da graça. E para aí aquela mulher, naquela luta, eles pararam um momento, vamos orar para a senhora perdoar o homem? Aí quando ele começou a orar para ela perdoar, quando ela perdoou, desentupiu, a graça de Deus desceu, e não precisou nem orar para ela ser curada, instantaneamente ela foi curada. Mas veja, uma raiz de amargura tinha impedido aquela mulher dela receber a bênção. Meu irmão, minha irmã, está doente. Quando eu vou orar por uma pessoa doente, a primeira pergunta que eu faço a ela é essa. Meu irmão, alguém lhe ofendeu, lhe feriu, lhe machucou, lhe traiu, lhe magoou, e você não consegue perdoar? Pronto, volte aí para o passado. Pode ser pai, mãe, irmão, irmã, cunhado, marido, mulher, pode ser quem for, professor na escola, quem for, lembra aí. Pronto. Aí quando a pessoa lembra, eita, irmão, não lembrei isso, pronto, agora vamos perdoar primeiro, depois a gente ora pela doença. Eu estava num determinado lugar aí, que eu não vou dizer o nome do lugar, que se eu dissesse todo mundo vai saber onde é, né? E chega lá uma mulher com câncer. E quando eu fiz essa pergunta para ela, a pessoa que me chamou disse, eita, fulana, ficou olhando para ela. Ela disse, tem, irmão, tem. Parece até um negócio assim, sem amor de fazer isso, mas exatamente, irmão, é para a pessoa receber a bênção. Ela lembrou, aí fulano assim fez muito mal, pronto, vamos perdoar logo fulano. Aí perdoou, agora vamos orar. Jesus curou ela de câncer, louvado seja Deus. E aquela mulher foi curada. E essa colega minha lá da Paraíba também, ela tinha uma dor de cabeça de torar, irmão. Ela fumava muito, bebia muito, mas ela sabia que odiava muita gente. E eu pregando o evangelho para ela, e um dia o Espírito Santo disse para mim que era para eu falar com ela, para ela perdoar todas aquelas pessoas. E quando eu disse a ela, isso é impossível. Eu disse para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí disse a ela, olha, lembre da primeira pessoa que lhe ofendeu. E diga assim, olha fulana, assim como Jesus me perdoou, se eu merecer, tu está perdoado também. Aquela mulher trincou os dentes. Mas ela disse, eu disse, diga de novo, ela disse, quando ela disse assim, mais ou menos 5 vezes, ela disse, eita coleguinha, coisa boa. Eu digo, vá para casa, pega um caderno e anote o nome de todo mundo que lhe ofendeu. Desde que você se entende de gente até hoje. E perdoe todo mundo. Irmã, ela fez. No outro dia, aquela mulher chegou no banco, numa felicidade, ela rejuvenesceu 10 anos. A alegria do Senhor invadiu o coração dela, porque a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Automaticamente, a dor de cabeça foi embora, ela deixou de fumar, deixou de beber, se entregou a Jesus. Hoje é uma bênção, um instrumento de bênção na mão do Senhor. Então veja, irmão, a importância do perdão. A importância, o perdão é a expressão da graça. Deus nos trata com graça. Então de graça você recebeu, foi. Então de graça dele. Mas, irmão Abrão, eu perdoa. Outro detalhe, irmão. Quando você perdoa aquela pessoa, não interessa a reação da pessoa. Mas, irmão, eu perdoo ele e amanhã, se vier, está perdoado de novo. Faz igual o pastor, até morrer, está perdoado. E assim, quando você faz isso, você fica livre e liberta muitas pessoas. Então é uma expressão da graça de Deus. Você está exprimindo aquilo que você recebeu. Agora, se a pessoa não entendeu a graça, se ele não entendeu que ele foi perdoado, ele não perdoa ninguém. Ele vive ainda pela lei, ele está na lei. Ele está batizado em Moisés, mas não foi batizado em Jesus ainda. Não sabia
que tem muita gente que foi batizada em Moisés, na lei, não foi batizado ainda em Jesus, não foi batizado na graça, não foi batizado ainda no Evangelho, ele está vendo pela lei, ainda é dentro por dentro, olho por olho. Ele ainda quer ver Deus julgar as pessoas aqui. Quando alguém diz assim, mas irmão, lembra daquela pessoa que lhe fez mal, mas rapaz, tu não sabe o que aconteceu com ele, o que foi? Rapaz, olha, aconteceu uma coisa, eu sabia, Deus é justo. Aí, mas o cara fica numa felicidade, irmão, você está vendo pela lei, meu irmão, pela lei, pelo amor de Deus. Você está batizado em Moisés, você não está baseado na graça. Não interessa o que ele fez, diga Jesus, não lhe imputa esse pecado, tenha misericórdia dele, meu Senhor. E quando alguma coisa mal lhe acontecer, diga, meu Deus, não permita não, essa misericórdia, faça como Moisés fez. Moisés, o povo queria matá-lo, queria apedrejá-lo. E Deus disse, sai Moisés do meio do povo, que eu vou matar tudinho. Moisés disse, epa, ou o Senhor perdoa ele, esse povo, ou o Senhor risca meu nome do livro da vida. Eita, Espírito excelente, daí Moisés. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Então esse assunto do perdão eu encerrei hoje. Eu pensei que eu ia falar hoje e falar, não, está encerrado. Mas esse é um assunto longo, grande, irmão. Cada um para meditar. Veja, o seu lar não precisa ser destruído, não. Perdoe sua esposa, perdoe seu marido, perdoe seu filho. Glória a Jesus. Dê mais uma chance, que quando você perdoa, irmão, você está dando mais uma chance à pessoa. Você deu é como Deus, quando Deus nos perdoa, Ele está dando mais uma chance para nós. Uma chance da gente dizer e mostrar que mudou. Ô irmão, mas se eu perdoar e a pessoa não mudar, aí o problema é dele, mas você fez sua parte de bondade, de benevolência. Quantas vezes Deus já lhe perdoou e você não mudou ainda, naquela mesma área, você pecou de novo. E foi lá, ai Jesus, pequei de novo. Não era para ter mudado? E porque você quer que o camarada mude logo no primeiro perdão? Porque você quer que a sua mulher mude logo no primeiro perdão? Que seu filho mude logo no primeiro perdão? Porque você é tão exigente, quando Deus não é tão exigente como você. É sério, irmão. A gente tem que pedir a Deus longanimidade, paciência. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou um instrumento de bênção nas tuas mãos. E através de mim, eu quero que o Senhor abençoe outro. A gente tem que ser como Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar e tu vai ser uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus nos abençoa para que a gente seja uma bênção para outras pessoas. Deus nos perdoa para que a gente transmita esse perdão para as outras pessoas. Deus nos ama para que a gente transmita amor para as outras pessoas. Deus é paciente para a gente ser paciente com as outras pessoas. Veja, irmão, recebe e dá, recebe e dá. Nade nesse rio do Espírito Santo. Saia da lei e se agarre com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão você nunca vai ser feliz. Eita, meu Deus, a hora. Deixa eu dizer mais uma coisinha aqui. Enquanto você estiver agarrado com a lei, você nunca pode receber a alegria do Espírito Santo. Você não pode receber a paz de Deus que excede todo entendimento. Pense bem, por que é que o Evangelho é tão penoso para você? Porque parece que você está carregando uma carga de 500 quilos nas costas, porque você está batizado em Moisés. Pule para a graça, receba a liberdade dos filhos de Deus, a libertação da graça. Saia do capítulo 7 de Romano e vá para o capítulo 8, onde não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a liberdade do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Tem gente morrendo ali no capítulo 7, miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo dessa morte, e passa 500 anos assim, pensando que esse é o Evangelho. Pule para o capítulo 8, irmão, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A liberdade no Espírito Santo, a alegria no Espírito Santo. Eu disse que o céu tanto é um lugar, como o céu também é uma experiência, aleluia. Então nesse sentido, você experimenta dessa maneira um pedaço, ou seja, você ainda já usufrui dos frutos da Canaã celestial. Oh, glória a Jesus. Perdoe, meu amado. Perdoe, porque quando você perdoa, você pode chegar dentro de Jesus. O Senhor sabe que eu perdoei. Me perdoe, meu Deus. O Senhor sabe quando alguém me ofende, eu estou pronto para perdoar. Já estou pronto para perdoar. Aí você chega diante de Deus com a consciência tranquila, como disse João. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Quer aumentar a sua confiança? Perdoe. Hoje, antes de dormir, pega um caderno e escreva. Volte no passado e veja lá. Eita, meu pai, rapaz, naquele dia fiz aquilo, eu não gostei. Ai, Jesus, está aqui. Toda vez que eu lembro, o coração azeda. Você anota. Eita, minha mãe fez isso comigo. Eita, volta aqui. Quando eu lembro, como é que eu sei, irmão, que eu não perdoei? Porque toda vez você lembra com raiva, com mágoa, com ira. Você conta para os outros. Minha mãe fez isso comigo. Meu pai fez isso comigo. Toda vez que não perdoa.
perdoa. Aí anota, meu irmão fez comigo, não perdoou ainda. Meu primo fez comigo. Aí sai anotando, aquela professora do primário fez comigo, aquele colega, e sai faça uma lista, meu irmão e minha irmã. Aquele patrão, não gostei do que ele fez. Aquele funcionário. E aí vai, meu colega de trabalho. Aquele colega da escola. Aquele bullying que eu sofri na escola. E vai notando aquilo aí. Quando você fizer a lista, aí sai perdoando de um por um. Lembre do episódio e olhe para o Calvário. Olhe Jesus sangrando na cruz. E diga assim, olha fulano, assim como esse Jesus lindo, aleluia. Me perdoou sem eu merecer. Tu está perdoado também. Em nome de Jesus Cristo. O coração vai dar 500 nós, você está perdoado em nome de Jesus, porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela verdade, e a verdade quando eu perdoar está perdoado. E à medida que você vai fazendo isso, você vai tirando o peso das costas, você vai tirando, daqui a pouco você está leve, alegre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia do batismo de Moisés e mergulhe no batismo de Jesus Cristo, mergulhe na graça de Deus. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.